Bom dia, crianças, a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula da nossa revista dos primários sobre o livro de Juízes. Hoje nós vamos aprender a lição número 8, que tem como título Abimeleque, um homem mau. Quem já ouviu falar sobre Abimeleque? Quem sabe quem era ele? Ele foi filho de um juiz que nós já estudamos. Lembra quem foi o último juiz que nós estudamos? Ele tem uma história linda. E ele era Gideão. Gideão governou sobre o povo de Israel, foi um bom juiz, morreu bem velhinho. Bem velhinho. Quando ele já estava bem velhinho, ele morreu. Mas ele deixou, sabe quantos filhos? 70. Já pensou? Ele teve muitas mulheres, muitas esposas. Ele casou com muitas mulheres. E teve 70 filhos. E esses filhos dele governaram sobre o povo de Israel. Eles também viraram juízes igual ao seu pai. Eles que governavam, que cuidavam do povo, que tiravam as dúvidas, que resolviam os problemas. Só que além desses 70 filhos que ele teve com as suas esposas, ele teve um filho com uma de suas servas. E esse filho era Abimeleque. Abimeleque não era um homem muito bom, não. Era um homem mau, ele tinha desejos ruins no seu coração. E Abimeleque é o personagem da nossa história de hoje. Amém? Então vamos contar um pouquinho sobre a história dele. Ele não era filho das esposas de Gideão. Ele era filho de uma serva, de uma empregada. Enquanto todos os irmãos dele estavam governando sobre o povo de Israel, ele não estava satisfeito. Ele queria sozinho governar a todos. Ele não queria dividir com ninguém. E aí ele foi lá na cidade onde ele nasceu, em Siquém, onde ele viveu a vida dele, reuniu as pessoas daquela cidade e falou assim: vocês querem que esses 70 filhos aí de Gideão governem ou vocês preferem que uma pessoa só? Eu, que sou aqui do povo de vocês, dessa cidade, todo mundo me conhece. Vocês preferem esses 70 ou vocês querem que eu seja o líder de vocês? E aí as pessoas ficaram agitadas assim e decidiram ir pelo caminho de Abimeleque. Eles escolheram a decisão de Abimeleque de querer ser o único rei de todos eles. Será que eles fizeram uma boa escolha? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as escolhas. Deus é quem tinha dado os 70 para serem os juízes do povo. Mas Deus não tinha falado para Abimeleque que ele ia ser rei. Não. Isso foi uma coisa que surgiu da cabeça dele, do coração dele, de querer fazer tudo sozinho e não ter que dividir o poder com ninguém. Bom? E aí o povo decidiu seguir Abimeleque. Todas as pessoas lá da cidade de Siquém decidiram escolher a decisão dele e não a decisão de Deus. Será que essa escolha foi bem sucedida? Será que eles fizeram uma boa escolha? Vamos descobrir o que acontece agora à frente dessa história. Então o povo ficou animado, eles queriam um só rei que era da cidade deles. E eles se uniram com Abimeleque e foram atrás da família de Gideão, atrás dos outros irmãos, eram irmãos de Abimeleque. E aí eles foram lá, se reuniram e mataram quase todos os 70 irmãos de Abimeleque. Olha só o que eles fizeram. Será que Abimeleque tinha um coração bom? Já pensou, ele matou os seus próprios irmãos. Ele queria que todo mundo morresse para que só restasse ele e ele fosse o rei sobre todo o povo. Esse era o desejo dele. Só
que ele não conseguiu matar todo mundo. Lembra que eu falei que ele matou quase todos? Ele não matou um. O irmão mais novo, Jotão, se escondeu e escapou. Ele livrou-se da morte. Sabe por quê? Porque Deus já tinha planos, propósitos para tudo isso que estava acontecendo, mesmo com as escolhas erradas de Abimeleque. Então Jotão, o irmão mais novo, fugiu, se escondeu e conseguiu se livrar da morte causada pelo irmão malvado, Abimeleque. Vem? E aí, Jotão, depois que estava livre do perigo, ele reuniu o povo, foi lá no Monte Gerizim, que era um monte muito importante para o povo de Israel. No Monte Gerizim era um lugar especial de adoração, um lugar muito importante na vida espiritual do povo de Israel. E ali, Jotão reuniu as pessoas, reuniu o povo e contou uma história. Vocês gostam de ouvir histórias? O povo também gostava. Vamos conhecer um pouquinho dessa história que ele contou? Jotão, tá vendo aqui, ó? Ele contou a história de algumas árvores. E essas árvores queriam um rei. E aí elas se reuniram e foram perguntar, para outras árvores se elas queriam ser o rei de todas as outras. Queria ser o rei da floresta. E aí elas foram lá e perguntaram para a oliveira: Oliveira, você quer ser o nosso rei? E aí aquela árvore não quis, porque se ela fosse o rei, ela ia deixar de produzir as suas azeitonas. E sem azeitonas não ia ter mais azeite, não ia mais ser produzido azeite. Ela não quis. Aí eles foram lá, continuou contando. Eles foram e pediram para a figueira: Figueira, você quer ser o nosso rei? A figueira não quis ser o rei, porque senão ela ia parar de dar figos. O figo não é tão gostoso, aquela frutinha. E aí ele não quis, porque senão ia parar de dar figos. E aí as árvores foram mais uma vez e foram falar com a parreira, que dava uvas. E aí foram lá: você quer ser o nosso rei? E ela não aceitou, ela não quis, porque senão ela falou assim: se eu virar rei, eu vou deixar de produzir uvas. E sem uvas, como é que vai poder fazer o vinho? Ela não aceitou. E aí só sobrou uma árvore. Que árvore seria essa que estava restando? Era o espinheiro. Será que o espinheiro era uma árvore boa? E aí eles foram lá: espinheiro, você quer ser o nosso rei? E o espinheiro, claro, aceitou. Sabe por que o espinheiro aceitou? Porque ele não tinha fruto nenhum para dar para ninguém. Ele não servia para nada. O espinho dele só servia para espetar as pessoas. E aí o espinheiro aceitou. Ele falou: não, eu quero ser o rei de vocês. Mas será que o espinheiro ia ser um rei bom? Ou ia ser um rei ruim? Ele não tinha nada de bom para oferecer para ninguém. Ele não podia nem a pessoa se encostar para descansar ali na sombra. Nada disso. Porque se alguém fosse se encostar, ele iria espetar. Então o espinheiro, aquela árvore ruim, feia, espinhenta, que machuca os outros. Já pensou um rei igual ao espinheiro? Foi isso que aconteceu. Quando Abimeleque e o povo de Siquém decidiu matar todos os outros irmãos dele, que estavam governando de uma forma muito boa, só sobrou ele. Jotão queria dizer ao povo que Abimeleque era esse espinheiro, que era um rei ruim, malvado, que não ia trazer nada de bom. Ele queria ensinar para o povo que eles fizeram uma escolha ruim, que não era uma escolha boa e que Deus iria castigá-lo por conta daquela escolha. Olha aqui, o espinheiro. Lembra que tinham as outras árvores que eram boas, que davam coisas boas
mas que elas não aceitavam. Então, o único que aceitou ser rei foi o espinheiro. Abimeleque era esse espinheiro. E aí Jotão falou, olha, haverá um tempo em que tanto o espinheiro quanto as pessoas que escolheram esse espinheiro vão se matar umas às outras. Eles vão se destruir. E foi exatamente o que aconteceu. O próprio povo de Abimeleque, quem colocou ele no poder, que deu a força para ele, que ajudou ele a matar os seus irmãos, eles, entraram em briga e eles mesmos se mataram. Todo o povo de Siquém morreu e Abimeleque também foi morto. Uma mulher jogou uma pedra na sua cabeça. E aí ele pediu para outra pessoa com uma espada matá-lo, para que ele não dissesse que fosse morto por uma mulher. Então valeu a pena tudo que eles fizeram? Nem o povo pôde ter o seu rei, porque o rei morreu, e nem o rei pôde ter o seu povo, porque o povo também morreu. Eles fizeram uma escolha muito ruim. A escolha deles não foi boa, não agradou a Deus, e a escolha deles também levou à sua própria destruição. Eles mesmos se destruíram. Isso tudo estava arquitetado no plano de Deus, mas foram eles mesmos quem escolheram o mal para eles próprios. Então, aí a gente entende a importância das nossas escolhas. O Senhor, ele permite que a gente passe por coisas ruins, porque foram frutos daquilo que a gente mesmo escolheu. Não quer dizer que tudo foi Deus. Deus castigou, Deus castigou, Deus castigou. Não, mas as pessoas fazem coisas ruins e colhem coisas ruins. Se a gente plantar uma árvore boa, a gente vai colher frutos bons. Mas se a gente plantar árvores ruins, a gente vai colher frutos ruins. Foi isso que aconteceu na vida de Abimeleque e do povo que ajudou ele a destruir os seus irmãos. Eles fizeram uma escolha ruim. E hoje nós devemos aprender o que com essa história? Que as nossas escolhas são muito importantes, que nós devemos tomar cuidado com elas e que em tudo nós precisamos pedir a orientação de Deus. Deus já tinha dado os juízes para o povo de Israel. Deus já tinha dado os filhos de Gideão. Mas um povo, uma cidade não quis aceitar a escolha de Deus. Preferiu fazer as suas próprias escolhas. E isso não trouxe um bom resultado para eles. Amém? Então, vamos lá ver qual é o nosso versículo do Para Memorizar de hoje? Pega aí a sua revista. Aqui, Pega a sua revista e nós vamos descobrir qual é o Para Memorizar. Aqui, nessa setinha aqui de baixo. O nosso Para Memorizar de hoje diz assim: felizes são os que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Salmo 119, 1. De novo, felizes são aqueles que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Salmo 119, 1. Então é muito mais proveitoso, é muito mais melhor, muito incrível, muito bom que as pessoas vivam segundo aquilo que o Senhor ensina e não segundo a maldade do seu coração. Amém? Um beijo, que Deus abençoe você e até a próxima aula. Tchau, tchau.